Curiosidades fantásticas do leão, o verdadeiro rei da selva. A savana africana se estende diante de nós, um reino de beleza selvagem e maravilhas indomáveis. E nesse palco de tirar o fôlego, um predador reina supremo, o leão. Conhecido como o rei da selva, o leão é um animal que evoca admiração e respeito, com sua juba imponente, seu rugido de gelar o sangue e sua presença majestosa. Mas por trás dessa fachada de poder bruto, reside um animal de complexidade surpreendente, com hábitos, comportamentos e adaptações que poucos conhecem. Neste episódio de Fantastic Curiosities, vamos nos aventurar no mundo fascinante dos leões, revelando segredos por trás do título de rei e descobrindo as maravilhas ocultas da vida desses felinos espetaculares. Junte-se a nós nesta jornada enquanto exploramos as curiosidades fantásticas do leão, desvendando os mistérios que fazem deste animal um ícone da natureza selvagem. Ao embarcarmos nesta jornada de descobertas, já nos deparamos com uma surpresa intrigante. O rei da selva, na verdade, não reina na selva. É nas savanas vastas e nas pastagens douradas da África que encontramos o lar do leão, e não nas florestas densas e impenetráveis, como a Amazônia. Essa aparente contradição nos leva a questionar a própria essência do título real do leão. Como pode um rei governar um domínio que não habita? A resposta, meus amigos, reside não em fronteiras geográficas, mas sim no domínio inegável que o leão exerce sobre o reino animal. Imagine, se puder, o eco estrondoso de um rugido de leão reverberando pela savana, um som que faz tremer o próprio chão e silencia todos os outros diante de sua majestade. Esse rugido poderoso, capaz de ser ouvido a quilômetros de distância, é mais do que um mero som. É uma declaração audaciosa de poder e domínio, um anúncio inconfundível da presença do rei, como um carro de mensagem anunciando a chegada de um imperador. A ausência de predadores naturais reforça ainda mais a posição exaltada do leão no topo da cadeia alimentar. Quem ousaria desafiar a força bruta de um grupo de leões, com suas mandíbulas esmagadoras e garras afiadas como navalhas? Poucos animais conseguem igualar a destreza predatória e a ferocidade inata desses caçadores supremos, como se fossem os atletas olímpicos do mundo animal. Mas o reinado do leão se estende além da força bruta. É em sua estrutura social complexa e fascinante que encontramos as verdadeiras raízes de seu domínio. As leoas, caçadoras exímias e estratégias astutas, trabalham em conjunto, combinando suas habilidades individuais em uma sinfonia de movimentos coordenados para derrubar presas muito maiores do que elas mesmas, como um time de futebol entrosado em campo. Os machos, com suas jubas imponentes e postura imponente, servem como guardiões vigilantes, protegendo o grupo de rivais e intrusos, garantindo a segurança e a prosperidade de seu bando, como um zagueiro protegendo sua área com garra. Essa divisão de responsabilidades, essa harmonia social cuidadosamente orquestrada, é a espinha dorsal do sucesso do leão, solidificando ainda mais seu lugar como o verdadeiro governante da savana. Portanto, embora o título de rei da selva possa ser um nome impróprio em termos de habitat, ele encapsula perfeitamente o espírito indomável, o poder inegável e o domínio inabalável que o leão comanda sobre seu reino. O leão não precisa de florestas densas para afirmar seu reinado. A savana aberta é seu palco, seu Maracanã particular, e é aqui que ele realmente brilha, um monarca em todos os sentidos da palavra. A noite cai sobre a savana africana e um manto de estrelas cintilantes se estende pelo céu, como um enorme lençol de paetês brilhando na noite. Um silêncio profundo paira no ar, quebrado apenas pelo farfalhar suave do vento enquanto ele atravessa a grama alta, como um sussurro da natureza.
De repente, um som profundo e gutural rompe a quietude, ecoando pelos quilômetros da vastidão árida. É um som inconfundível, um som que envia arrepios de admiração e apreensão pela espinha de todos os que o ouvem. O rugido de um leão, como o trovão que anuncia a chegada de uma tempestade. Imagine, se puder, a força bruta por trás desse rugido, a vibração palpável no ar enquanto ele se propaga a partir da garganta do leão, carregando uma mensagem inaudita para o mundo, como o grito de um torcedor apaixonado em um estádio lotado. Este não é um mero som, é uma declaração de poder, um anúncio de presença e uma demarcação de território, audível a até 8 quilômetros de distância, como se o leão estivesse mandando um WhatsApp para toda a savana. É uma maravilha acústica que encapsula perfeitamente a majestade e o poder bruto do rei da selva. O rugido de um leão não é apenas um espetáculo de força, é uma sinfonia complexa com múltiplos movimentos, cada um transmitindo uma mensagem distinta, como se fosse um maestro regendo uma orquestra. Um rugido baixo e gutural pode sinalizar um aviso a rivais em potencial, um desafio a não invadir o domínio do rei, como um "pode parar por aí" em alto e bom som. Um rugido mais suave e melodioso pode ser usado para manter contato com membros do bando, um chamado reconfortante que ecoa pela vastidão, reunindo-os sob o manto estrelado como um "Alô, família, onde vocês estão?". E então, há o rugido triunfante após uma caçada bem-sucedida, um coro de celebração que ressoa pelo ar noturno, um banquete digno de um rei, como um churrasco liberado, galera. Curiosamente, o rugido não é uma arma exclusiva do rei. As leoas, ferozes e protetoras de seus filhotes, também possuem essa habilidade vocal formidável, usando-a para defender seus filhotes com vigor inabalável ou para reunir seu bando quando se aventuram muito longe, como uma mãe protetora que coloca ordem na casa. O rugido de um leão é uma prova do poder da natureza, uma sinfonia de som que ecoa pela savana, um lembrete constante da presença do rei e da rainha, um testemunho da beleza selvagem e da majestade indomável que permeia este reino mágico. Enquanto o sol nasce sobre a savana africana, banhando a grama dourada com uma luz quente e dourada como um pão de queijo saindo do forno, testemunhamos um espetáculo de harmonia social e cooperação estratégica que define o coração da sociedade leonina, a alcateia. Imagine, se puder, um grupo de leões reunidos, seus laços familiares inquebráveis, sua estrutura social complexa e sua capacidade de trabalhar em uníssono, tornando-os uma das forças mais formidáveis da natureza, como uma escola de samba em pleno carnaval. Ao contrário de seus primos felinos solitários, os leões abraçam a vida em grupo, formando unidades familiares unidas conhecidas como alcateias, que podem variar de alguns indivíduos a mais de 30 membros, como uma grande família italiana reunida para o almoço de domingo. No centro desta sociedade matriarcal estão as leoas, irmãs, mães, tias e filhas, ligadas por laços inabaláveis de parentesco e um profundo senso de propósito compartilhado, como um grupo de amigas que se conhecem desde a infância. São elas as principais provedoras, as caçadoras estratégicas e as guardiãs ferozes de seus filhotes, as verdadeiras rainhas do lar da savana. Observe como elas se movem com graça e precisão, seus corpos esguios deslizando pela grama alta, seus olhos fixos no prêmio como bailarinas em um palco. As leoas, mestras da estratégia cooperativa, empregam táticas sofisticadas para derrubar presas muito maiores do que elas mesmas, circundando suas vítimas, comunicando-se por meio de uma série de grunhidos, rosnados e movimentos sutis, cada movimento perfeitamente sincronizado, como uma equipe de ginástica rítmica competindo nas Olimpíadas. Seus corpos musculosos, construídos para a velocidade e agilidade, permitem que elas alcancem velocidades surpreendentes em rajadas curtas,
seus poderosos músculos das pernas impulsionando-as para frente com uma explosão de energia concentrada como um carro de corrida acelerando na pista. Enquanto as leoas orquestram a caça, os leões machos, imponentes e majestosos, desempenham um papel igualmente vital na alcateia como os patriarcas de uma família tradicional. Com suas jubas impressionantes, um símbolo de masculinidade e força, eles servem como protetores do grupo, seus rugidos estrondosos ecoando pela savana, avisando rivais e intrusos para se manterem afastados como um segurança particular, garantindo a ordem. Os machos, com sua constituição poderosa e força bruta, são os últimos defensores, protegendo a alcateia de hienas e outros machos que ousam desafiar sua autoridade, como um lutador de jiu-jitsu pronto para o combate. Mas a vida na alcateia não se trata apenas de sobrevivência, é também sobre criar laços, nutrir os jovens e fortalecer os laços familiares que unem esses magníficos felinos como um churrasco de domingo com toda a família. Observe como as leoas se revezam, amamentando e cuidando de seus filhotes, seus pequenos pacotes de pelos brincando sob o olhar atento de suas mães como crianças brincando em um parque. O futuro da alcateia reside nesses filhotes, e o conhecimento e as habilidades que aprendem com suas mães e tias garantirão sua sobrevivência no futuro como um bom aluno que aprende com seus mestres. A alcateia de leões é uma prova do poder da família, um testemunho da beleza da cooperação e um exemplo inspirador de como a união e o propósito compartilhado podem levar até mesmo as criaturas mais ferozes ao sucesso, como um time de futebol que conquista um campeonato. Enquanto observamos o funcionamento interno da alcateia de leões, uma verdade fascinante se revela, desafiando as noções tradicionais de dominância e poder. Em um mundo frequentemente definido pela força bruta dos machos, a sociedade leonina se destaca como um exemplo notável de poder feminino, onde as leoas reinam supremas, moldando a estrutura social, garantindo a sobrevivência do grupo e transmitindo a sabedoria de gerações para seus filhotes. É como se a autora de Dona Flor e seus dois maridos tivesse se inspirado nas leoas para criar suas personagens femininas fortes e independentes. Longe de serem figuras passivas, as leoas são a espinha dorsal da alcateia, as principais provedoras e as arquitetas por trás de todas as expedições de caça bem-sucedidas. Sua destreza na caça é um espetáculo de se ver, um balé cuidadosamente coreografado de velocidade, furtividade e trabalho em equipe impecável, como uma apresentação do grupo corpo, mas em versão selvagem. Observe como elas se movem em uníssono, seus corpos esguios deslizando pela grama alta, seus sentidos aguçados em alerta máximo enquanto rastreiam suas presas, como se estivessem dançando um forró coladinho. As leoas demonstram um profundo conhecimento do ambiente, utilizando o terreno a seu favor, explorando cada arbusto, cada depressão e cada curva do terreno para se aproximar de suas presas, como se tivessem um mapa da região gravado em suas mentes. Sua comunicação é uma sinfonia de grunhidos suaves, movimentos sutis da cabeça e contato visual intenso, transmitindo estratégias e táticas sem trair sua presença, como se estivessem falando por telepatia. Os machos, embora fisicamente imponentes, desempenham um papel mais periférico na caça, muitas vezes entrando em ação quando a presa é encurralada e a matança requer sua força bruta, como um último recurso estratégico. Mas o domínio das leoas se estende muito além da caça. São elas que mantêm a estrutura social da alcateia, reforçando os laços familiares, resolvendo disputas e garantindo a harmonia dentro do grupo como verdadeiras líderes natas. Sua capacidade de trabalhar em conjunto, de compartilhar responsabilidades
e de colocar as necessidades da alcateia acima de suas próprias necessidades individuais é uma prova de sua inteligência, resiliência e profunda capacidade de amar, como se fossem as matriarcas de uma grande família. As leoas também são as principais responsáveis pela criação dos filhotes, ensinando-lhes as sutilezas da caça, os meandros da vida social e a importância dos laços familiares. É por meio da orientação paciente e do exemplo incansável de suas mães, tias e irmãs mais velhas que os jovens filhotes aprendem os caminhos da savana, desenvolvendo as habilidades e a confiança de que precisarão para um dia assumirem seus papéis dentro da alcateia como um jovem aprendiz que observa seus mestres com atenção. Em um mundo onde a força física costuma ser celebrada acima de tudo, a sociedade leonina serve como um poderoso lembrete de que o verdadeiro poder reside na inteligência, cooperação, adaptabilidade e, acima de tudo, no poder inabalável do vínculo feminino. As leoas nos mostram que a força feminina é uma força da natureza a ser reconhecida e admirada. A juba do leão, uma cascata de pelos dourados, emoldurado o rosto majestoso, é talvez a característica mais icônica deste magnífico felino, um símbolo de poder, força e masculinidade que ressoa profundamente em nossa psique, como o cabelo comprido do cantor Roberto Carlos no auge de sua carreira. Mas a juba é muito mais do que um acessório estético. É uma adaptação evolutiva fascinante que desempenha um papel crucial na vida social complexa e nas estratégias de sobrevivência do leão. Imagine, se puder, o impacto visual da juba de um leão, como ela amplifica sua presença já imponente, tornando-o parecer maior, mais intimidador e mais formidável aos olhos de rivais e pretensos pretendentes, como um jogador de futebol americano usando ombreiras enormes. O tamanho, a cor e a espessura da juba servem como indicadores honestos da saúde, vigor e status social de um leão, como um currículo que mostra suas habilidades e experiências. Uma juba espessa e escura, brilhando sob o sol africano, sinaliza que o leão está no auge de sua força, bem nutrido e cheio de testosterona, tornando-o um parceiro atraente para as leoas e um oponente formidável para outros machos, como um galã de novela esbanjando charme e beleza. Por outro lado, uma juba rala e de cor clara pode indicar problemas de saúde, nutrição inadequada ou idade avançada, tornando o leão menos desejável como parceiro e mais vulnerável a desafios de rivais, como um personagem secundário que não chama a atenção do público. Mas a juba não é apenas um símbolo de status, também serve como uma armadura protetora durante as batalhas brutais que inevitavelmente surgem entre os machos rivais competindo por território, fêmeas ou posição dentro da alcateia, como um cavaleiro medieval usando uma cota de malha. Quando os leões lutam, eles se erguem nas patas traseiras, batendo um no outro com suas patas dianteiras maciças, suas mandíbulas poderosas abertas, suas presas afiadas prontas para atacar como dois lutadores de boxe disputando o cinturão de campeão. A juba espessa atua como um amortecedor, absorvendo o impacto dos golpes e protegendo o pescoço e a garganta, vulneráveis de ferimentos graves, como um capacete que protege a cabeça de um motociclista. Estudos mostraram que os leões, com jubas mais escuras e espessas, tendem a ter maior sucesso nas lutas, sofrendo menos ferimentos e se recuperando mais rapidamente como lutadores experientes que sabem se defender. A juba também pode desempenhar um papel na termorregulação, ajudando a regular a temperatura corporal do leão no calor escaldante da savana africana, como se fosse um ar-condicionado natural. A juba escura absorve mais calor, enquanto a juba mais clara reflete mais luz solar, permitindo que os leões se adaptem a diferentes condições climáticas e mantenham uma temperatura corporal ideal, como um cobertor que protege do frio ou um ventilador que refresca o ambiente. Portanto,
A próxima vez que você se deparar com a juba gloriosa de um leão, lembre-se de que ela é muito mais do que um deleite para os olhos. É um testemunho da engenhosidade da natureza, uma adaptação brilhante que desempenha um papel multifacetado na vida desses felinos icônicos, aumentando suas chances de sobrevivência, moldando sua dinâmica social e garantindo a continuação de sua linhagem. Enquanto o sol escaldante atinge o pico no céu, lançando longas sombras sobre a savana como se a natureza estivesse tirando uma soneca, testemunhamos um lado surpreendentemente relaxante do rei da selva, a arte da cesta leonina. Longe da imagem de ferocidade e poder bruto que frequentemente associamos a esses predadores no topo, os leões são, na verdade, mestres do descanso e do relaxamento, passando uma parte significativa de suas vidas em um estado de sonolência serena, como se estivessem aproveitando um domingo preguiçoso em uma rede